Um dia se fala muito sobre inteligência emocional, né? Tem muita coisa, é importante ter inteligência emocional, mas também tem muito senso comum. Nós falamos a partir de instrumentos da neurociência, da programação neurolinguística e sempre, comigo é sempre assim, com uma base bíblica, buscando uma referência na palavra de Deus, porque ela é o nosso manual. E hoje nós vamos continuar a nossa live, continuar a nossa série, aliás, das 12 chaves para o crescimento exponencial. E nós vamos falar sobre a chave número 2. E qual é a chave número 2? É a chave da persistência. Vamos falar sobre persistência. Certo? Você sabia que existe uma grande diferença? Vamos direto para a matéria, vamos direto para o conteúdo. Aqui é conteúdo. Boa noite, Lorena, bem-vinda. Você sabe que existe uma das grandes diferenças entre a pessoa que prospera e a pessoa que não prospera? É que a pessoa que prospera, ela erra mais, ela teve mais problemas no caminho e ela perdeu mais do que a pessoa que não prospera. Certo? Você sabia disso? Presta atenção nisso. A pessoa que prospera, ela na sua trilha, na sua jornada, ela se machucou mais, ela sofreu mais, ela errou mais e ela perdeu mais do que a pessoa que não prospera. Esquisito, né? Mas é exatamente assim que funciona. Agora, o que acontece? Qual é a grande diferença? A diferença é que a pessoa que prospera, ela tem um elemento chamado persistência, certo? Persistência. Se você faz a modelagem, das pessoas que cresceram na vida, das pessoas que alcançaram os resultados, das pessoas que prosperaram, das pessoas que enriqueceram, das pessoas que cresceram na vida, você vai entender que existe um elemento que é básico, que é comum em todos eles, que é o elemento persistência. Nós buscamos uma referência bíblica sempre, porque Deus ele é tudo, ele é a nossa base. A Bíblia diz que em Jesus tudo encontra fundamento, tudo subsiste. Então ele é verdadeiramente a nossa base, é dele que todas as coisas partem. Então nós sempre buscamos lá essa referência bíblica, sempre buscamos em Jesus o nosso alicerce, a nossa referência, mas buscamos também instrumentos da ciência, instrumentos da neurociência, instrumentos da programação neurolinguística para fazer com que o conteúdo não fique senso comum, com que ele tenha de fato uma aplicação prática para a sua vida, certo? E eu quero pedir que você ajude esse programa, essas lives, a alcançar as pessoas. Como é que você pode ajudar? Compartilhando a live, convidando as pessoas para participar, comentando, escrevendo aqui o seu comentário, curtindo. Se você está no ao vivo, se você está ouvindo depois, não interessa, curta essa live, curta esse momento, compartilha, avisa para os seus amigos. Se nós modelarmos as pessoas que prosperam, nós vamos encontrar pelo menos um elemento, mais de um, mas vamos falar de um elemento em comum entre essas pessoas. E esse elemento em comum é exatamente a persistência. As pessoas persistem. E persistir é diferente de insistir. Você sabia? Você sabe qual é a diferença? Comenta aí. Qual é a diferença entre persistir e insistir? A pessoa que persiste, ela tenta de novo, ela faz de outra forma, ela busca outros caminhos para alcançar os seus objetivos, ela adequa aos seus objetivos, ela busca recursos, ela olha os recursos que estão à disposição dela naquele momento. Aliás, esse é um fator fundamental, olhar para aquilo que já está à sua disposição, aquilo que você tem nesse momento. O persistente, ele parte também de um princípio de gratidão, porque ele é grato, certo? Ele é grato por aquilo que ele tem, ele não fica dizendo que ele tem pouco, ele não fica dizendo que aquilo não dá, ele não foca na escassez, né? Ele foca no recurso, ele usa o recurso que está à sua disposição naquele momento. Então é assim, esse é o persistente. E ainda que ele tenha que mudar, ainda quando ele encontra um obstáculo, ele não trata o obstáculo como fracasso, ele trata o obstáculo como resultado. Ele fez e alcançou um resultado. O resultado não era o esperado. O resultado pode ser negativo, inclusive. Diante de um resultado negativo, o que o empreendedor faz, o que a pessoa que cresce faz, é refazer os caminhos, é aprender com aquilo, certo? É sempre levar um feedback positivo. O feedback é sempre positivo, porque você aprendeu. Isso é uma forma menos para você agir, certo? Você leva o aprendizado. É sempre aprender com aquele caminho, mas refaz os caminhos. Busca novas alternativas, novas rotas. Esse é o persistente. O insistente é diferente. O insistente ele também tenta a todo custo alcançar os seus caminhos. Só que o insistente ele é teimoso. Ele tem um grau de teimosia. E teimosia é absolutamente diferente de persistência. Teimosia e insistência, ela diz respeito à pessoa que ela está obstinada para alcançar o resultado dela, só que quando ela encontra o primeiro obstáculo, o que ela faz? Ela faz tudo de novo do mesmo jeito. Aí ela tem um problema novamente. Aí ela faz tudo de novo do mesmo jeito. Ela é tomada por uma teimosia. Ela não busca novas alternativas, ela não busca novos recursos, ela não busca uma forma diferente de agir, entendeu? Muitas vezes, de fato, nós temos que ir lá e repetir o procedimento. É natural que a gente faça isso. Certa vez, Jesus encontrou Pedro, né? Pedro, Tiago, eles estavam pescando, e João, eles estavam pescando, e aí eles estavam cansados, porque eles passaram a noite toda pescando, e eles não pegaram nada.
E aí Jesus chega do lado deles, eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus fala para eles, olha, vai lá de novo, joga a rede agora do lado direito, faz mais uma vez, leva o barco um pouco mais para frente. E Pedro fala, olha, peraí, eu entendo de pesca, eu passei a noite toda pescando, eu estou cansado, nós fizemos tudo que nós tínhamos para fazer, certo? Então, e não pegamos nada. E aí Jesus fala, tá, lança mais uma vez. E aí eles vão lá, eles são persistentes, eles cedem mesmo cansados, fazem mais uma vez. A Bíblia diz que eles pegam 153 grandes peixes. E você sabe que na Bíblia não tem nada, não tem escrita, não tem palavra que seja inútil. E a Bíblia diz assim, que eles pegaram 153 grandes peixes e a rede não se rompeu. Por que tem essa referência sobre a rede que não se rompeu? A referência, a rede, ela diz respeito ao fato de que provavelmente, né, é uma conjectura minha, provavelmente eles não tinham uma rede suficiente para pegar tanto assim, mas eles foram persistentes. Eles lançaram a expectativa na palavra que eles receberam, foram persistentes, fizeram novamente, fizeram um pouco diferente, jogaram a rede do outro lado. E assim eles pegaram 153 grandes peixes. E como eu sempre falo, galera, você que acompanha o nosso Café Exponencial, a unção, ela está no movimento. Quando você vai para o movimento, até mesmo a estrutura necessária para sustentar o seu negócio, ela também é multiplicada, ela também é providenciada. Quem é parado, quem não faz nada, entendeu? Esse aí não tem unção nenhuma, esse aí não visualiza a multiplicação, as coisas acontecendo. Mas quem se coloca em movimento, necessariamente vê as coisas acontecendo na sua vida. Visão progressiva de futuro. Vocês vão cansar de me ouvir falar nesse respeito. Visão progressiva de futuro. Eu começo uma coisa e aí as coisas vão providenciando. Então eles não tinham uma rede suficiente para pegar todos aqueles peixes, os 153 grandes peixes, mas pelo fato de irem para o movimento, até a estrutura necessária para sustentar o negócio deles foi providenciada. Eles conseguiram, entendeu? Então você não tem tudo para conseguir, para sustentar o negócio que você já visualizou, que é um negócio gigantesco, só que isso não pode paralisar. Use o recurso que você tem, porque até a estrutura necessária para sustentar o seu negócio, para sustentar os seus sonhos, para fazer com que os seus objetivos sejam alcançados, ela vai sendo providenciada no caminho. Então o Pedrão foi lá, lançou a rede de novo, pescou, pegou 153 grandes peixes, porque a unção vem no movimento. É quem se coloca em movimento que vê as coisas acontecerem. Então você tem que ser persistente. Eu quero desde já, inclusive, usar de autoridade, sabe assim? Eu fico buscando palavras, mas eu quero usar de autoridade profética para dizer para você que pouco importa se você teve resultados negativos. Coloque-se em movimento, que é a estrutura necessária para sustentar o seu negócio, ela vai vir no movimento quando você começar a usar os recursos que estão à sua disposição. Não olhe para aquilo que você não tem. Não fique esperando dizendo, se eu tivesse. Use os recursos que você tem e seja persistente. Abandona o abandono. Desiste da desistência, porque você vai ver a estrutura necessária sendo providenciada, aparecendo no caminho, no movimento. Isso é a visão progressiva de futuro. Você não tem tudo. Na história do povo de Deus é assim, gente. Deus nunca providenciou tudo primeiro. Agora que você está com tudo na mão, faça. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Deus fala para Abraão, vai. Entendeu? Caminha. Certo? É claro que você tem que fazer com sabedoria. Você vai dar o passo do tamanho da sua perna. Você não vai fazer um compromisso que você ainda não possa assumir. Mas dê o passo do tamanho da sua perna. É quando você dá o passo do tamanho da sua perna que você vai ver a multiplicação. É desse jeito, gente. É desse jeito. Sabe por que a Bíblia diz assim que os mansos herdarão a terra? Você já pensou nisso? Os mansos herdarão o quê? A terra. Porque ele é manso. Né? Então ele não é um reclamão. Ele não é um murmurador. Porque murmurador, a murmuração, ficar murmurando faz com que todos os planos, todos os projetos, ele só se retardam na sua vida. Então o manso, ele se submete, certo? Ao recurso que ele tem. Então o cara está pensando em ganhar muito dinheiro. Só que tudo que ele tem nesse momento é um emprego para ele ganhar meio salário mínimo. E ele não tem nenhuma outra atividade. Então ele se coloca naquele emprego. Ele não fica pensando assim, não, eu não vou aceitar isso aqui, não. Aí quando ele se coloca com mansidão e age com excelência, lá dentro daquele ambiente ele se conecta, ele faz network com uma pessoa muito grande. Certo? Que 2 dias depois, ou ele recebe uma promoção, ou ele pede demissão porque ele conheceu pessoas que levam ele para um empreendimento maior. Você não sabe. Para de ser você a pedra de tropeço, o atrapalho no seu crescimento. Seja persistente, mas para você desenvolver a mentalidade da persistência, 2 fatores preliminares são necessários. Primeiro, gratidão, certo? Gratidão. E eliminar todo o padrão de escassez. Toda visão olhando para aquilo que você não tem. As 2 coisas estão ligadas, porque eu sou grato por aquilo que eu tenho. O que eu tenho é isso, o que eu tenho é um ônibus hoje para eu andar, para pegar, para ir para algum lugar, eu vou pegar esse ônibus. É assim que eu vou fazer, vou ser grato porque eu tenho esse ônibus para andar. E vou fazer grandes conexões, eu não sei as pessoas que eu vou me conectar, mas uma coisa é certa, quem não entra em movimento, não vê a multiplicação, não vê a provisão, não vê a provisão sobrenatural.
Entenderam a parada ou não? Sua mente agora vai se liberar, sabe? Coloca a mão na sua cabeça e fala assim, ó, eu decido ser persistente. Eu abandono todo pensamento de escassez, eu abandono todo pensamento de murmuração, todo padrão de conduta de murmuração, eu abandono o abandono, eu abandono a desistência, eu decido honrar o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, porque ele disse que todo aquele que nele cresce tem a vida e a tem em abundância. Então eu vou ser persistente para eu para eu me colocar em uma posição de abundância, porque assim eu glorifico, os resultados da minha vida vão glorificar o Senhor. As pessoas vão me perguntar como é que eu pude prosperar tanto, e eu vou dizer porque eu honrei o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, entendeu? É por Jesus que eu faço isso, é para brilhar o brilho dele, para brilhar a face dele, para ser o bom perfume dele, entendendo? É assim, essa é a fase preliminar da persistência. Então, a partir de agora, você que está aqui me acompanhando, aqui, certo? Você abandonou o quê? Eu abandonei o abandono. Eu desisti da desistência. Ponto final. Eu sou persistente. Vamos lá. O livro de Provérbios, no capítulo 21, versículo 5. Vamos ver o que fala aqui o livro de pegar minha cola aqui, ó. Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Amigo, presta atenção. 12 chaves para o crescimento exponencial. Presta atenção. Abandona os caminhos que são atalhos. Abandona os atalhos. Esquece dos atalhos. Você persistente precisa ter um projeto, porque como é que você vai ser persistente para seguir um caminho se você não sabe qual é o caminho que você vai seguir? É necessário que você tenha clareza daquilo que você quer alcançar, do projeto que você tem. Você sabe que quando você vai elaborar o seu projeto de vida em todas as áreas, você tem que pensar apenas o que, você não pensa como. O como é uma outra etapa do seu planejamento. Na primeira etapa, você precisa se permitir liberar a sua mente para que as perguntas que vêm à sua mente, elas sejam perguntas exclusivamente baseadas no o que eu quero, e também no onde eu quero chegar, certo? Não é como eu vou chegar, não é como eu vou alcançar aquilo que eu quero, é apenas o que, qual é o seu objetivo. Objetivo no positivo, não pode ser o objetivo de não querer algo, tem que ser o objetivo de querer algo, certo? Então, a partir do momento que você tem clareza com relação aos seus objetivos, a partir do momento em que você tem clareza quanto às suas ideias, a partir daí você vai elaborar os seus planos, usando exatamente o que nós falamos agora há pouco, ou seja, os recursos que estão à sua disposição. Você já tem recurso suficiente, sabe? Se a sua mente está dizendo, eu queria ter algo, se eu tivesse algo, você está se enganando, a sua mente está se corrompendo na mentira. Certo? O príncipe do mundo está corrompendo a sua mente na mentira, porque está te mantendo na escassez. Certo? O milagre da multiplicação feito por Jesus aconteceu depois que os apóstolos chegaram para Jesus e falaram, manda esse povo embora, porque essa região é desértica, aqui é um deserto e não tem comida para esse povo todo, e nós não temos dinheiro para comprar. E aí Jesus faz a pergunta fundamental, presta atenção nos detalhes, para de interpretar a Bíblia de forma religiosa, sempre digo isso. Certo? Jesus faz a pergunta fundamental, que a pergunta é, o que vocês têm? E eu pergunto para você, o Rogério Calazans pergunto para vocês, de acordo com os objetivos que vocês pensaram aí na mente de vocês, o que vocês têm? O que você tem? Talvez que você tenha um vídeo para assistir, é ficar comigo aqui, é me acompanhar, é compartilhar essa live, entendeu? É me acompanhar aqui que você vai ter as 12 chaves que vão te levar para a explosão exponencial, para o crescimento exponencial. Talvez é ligar para alguém, é mandar uma mensagem para alguém, entendeu? Talvez esse seja seu único recurso, não interessa, mas algum recurso você tem. E foi só depois que eles se apresentaram os recursos que eles tinham, os 5 pães e os 2 peixinhos, sendo insuficiente, que no caminho do movimento a provisão aconteceu. Então, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o preguiçoso morre de fome. Então, anule, abandone da sua vida todo o princípio de atalho, todo o caminho que te leva ao atalho, certo? Faça o caminho inteiro, não seja preguiçoso. A persistência pressupõe que você tenha planos bem elaborados, ideias bem elaboradas, clareza nos seus pensamentos, clareza nas suas ideias. E a partir daí você vai cumprir o ritual, meu amigo. Confia, entendeu? Confia, visão progressiva de futuro. Você não sabe o que vai acontecer. Quando você vai para o atalho, quando você busca caminhos fáceis, coisas que são às vezes aparentemente grandiosas demais, só que num caminho que não te levou a um conhecimento sobre aquele negócio, você pode ter certeza que ou esse negócio vai dar errado, e aí é a melhor das hipóteses, ou ele vai te levar para um tombo de causar prejuízo, e aí é a pior das hipóteses. Então abandona, pare de repetir esse padrão de escassez, certo? Vamos para lá. Persistência, a importância da persistência, aliás, a importância dos planos bem elaborados para persistência. Esse é um tópico que nós acabamos de falar.
Próximo tópico, persistência diante dos obstáculos. O livro de Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, ele diz assim: se você fraquejar no dia da dificuldade, sua força é muito pequena. Esse é o ponto fundamental da persistência. Esse é o ponto fundamental da persistência. De nada adianta você falar que é persistente no dia que as coisas estão dando tudo certo. Eu sou uma pessoa persistente, eu sou extremamente persistente no dia em que está tudo bem. Aquilo que você planejou está acontecendo. Você não está exercitando a persistência, amigo. Você acha que Deus vai te deixar exercitar a persistência? Você acha que Deus não quer que você exercite a sua persistência? Sim ou não? E qual é a circunstância necessária para que você possa exercitar a sua persistência? É exatamente uma circunstância negativa. Uma circunstância na qual os seus planos não estão acontecendo em conformidade com o seu planejamento. Entenderam? Né? É nesse momento em que você vai exercitar a sua persistência. E olha que palavra sensacional. Se você fraqueja no dia da dificuldade, amigo, a sua força é pequena demais, você é fraco. Você é fraco, entendeu? Você é fraco. No dia da dificuldade você fraqueja. No dia no momento em que a sua família passa por turbulência, você vai lá e esbraveja, briga, quer matar todo mundo, piora a situação. Você é daquelas pessoas que quando tem um momento de discussão, ao invés de ir lá ser o portador da paz, aquele que vai levar a pacificação, você vai lá e coloca mais gasolina naquele fogaréu, acaba com tudo, porque você é fraco, entendeu? Você é fraco. E uma pessoa fraca não pode prosperar muito, porque Deus não é tolo. E outra, Deus é misericordioso com você. Sabe, por muitas vezes por que você não prospera? Porque você é fraco, certo? E se você prosperar, eu sempre digo isso, quem participou da imersão Exponential Mind, ouviu, aprendeu muito sobre isso, entendeu? E houve até uma pergunta dizendo assim, mas quando é que vai chegar esse momento ideal? Quando é que a gente sabe que nós estamos vivendo o momento ideal? Eu falei, nunca. Só quando morrer e foi para o céu e entregou sua vida para Jesus, é lá o momento ideal. A coroa, entendeu? O galardão, é esse. Mas até lá, para isso, nós precisamos passar por esse momento aqui, glorificando, honrando aquilo que Jesus fez por nós. Ou seja, na medida em que você prospera, você vai ter também problemas equivalentes à sua prosperidade, certo? Uma pessoa que não tem nada, tem pouco problema, certo? Tem problema equivalente aqui, não tem nada, tem poucos problemas decorrentes da própria escassez. Na medida em que ela se torna próspera, financeiramente próspera, por exemplo, que ela ganha dinheiro, ela passa a ter problemas equivalentes ao tamanho da fortuna que ela acumula. Certo? Jesus disse, não há aquele que tenha abandonado família, propriedades, todas as coisas por minha causa e pelo evangelho que não receba ainda nessa vida 100 vezes mais família, 100 vezes mais propriedades, mas também 100 vezes mais tribulação. Compreende isso? Então, como é que você vai ser colocado em uma grande posição se você é fraco? Você tem que entender, certo? Eu falei isso na outra live. Ser fiel no pouco para ser colocado no muito. Isso aí não é só uma questão de oferta, não é só isso. Ser fiel no pouco é quando você está, por exemplo, diante de uma contenda, diante de uma discussão, diante de um problema, diante de uma notícia negativa, diante de um resultado negativo no seu projeto, certo? Aí você tem que ser fiel naquele pouco, ou seja, eu vou continuar. Eu vou refazer os caminhos, ainda que eu tenha que mudar a forma como estou fazendo, mas eu vou refazer. Eu não vou recuar. Agora, se você é daqueles que diante do primeiro obstáculo pira, grita, murmura, chora, entendeu? Esperneia, vem uma notícia negativa, vem alguma coisa, vem uma pandemia que você não está no controle. Olha como veio a pandemia e atrapalhou tantos projetos. Entretanto, as pessoas que tinham feito projetos e a pandemia veio e mudaram aqueles projetos e elas souberam surfar naquela nova onda e enriqueceram. Tem gente que nunca teria capacidade de enriquecer da forma como enriqueceu se não tivesse vindo a pandemia. Olha que coisa louca, entendeu? Então, mas se você não sabe lidar com esse tipo de obstáculo, você é fraco. Então você não está sabendo lidar no pouco. Como é que você vai ser colocado no muito, quando você vai sofrer muito mais pressão? À medida em que você cresce, você sofre mais pressão. Então eu quero desafiar você. Nessa noite você vai tomar uma decisão. Eu decido não ser mais fraco, certo? Porque você não foi feito para fraqueza. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que o espírito que habita em você é um espírito de coragem, é um espírito de ousadia, é um espírito de força, não é um espírito de fraqueza, não é um espírito derrotado, não. Entendeu? Você não foi feito, porque se você é a imagem e semelhança de Deus, Deus não é um derrotado, Deus não é um fraco, certo? Então se você é imagem e semelhança dele, você também não foi feito para derrota, não foi feito para fraqueza. Compreende ou não? Essa não é a sua identidade, amigo. Ativa a sua identidade, amigo. Ativa a sua identidade, amigo. Você não serve a um Deus próximo. Você não conhece o Deus que eu conheço, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. O nome dele acima de todo nome. Conheça aqui e passa a servir, porque ele é um Deus de prosperidade, de abundância, de alegria. Vai passar por um monte de problemas. Vai sim, muitos. Mas é no meio desses problemas que você desfruta, que você vive, que você tem a abundância da vida. Não é na ausência dos problemas. Entendendo? Então eu preciso passar bem por um problema pequeno, para que eu seja capaz, aliás, demonstre capacidade de ser colocado em grandes problemas. Porque só tem grandes problemas quem é grande. Só tem grandes problemas quem prosperou, quem cresceu, quem já é gigante.
Quem tem problemas pequenininhos é porque também é pequenininho. Entendeu? Então você tem medo de ter grandes problemas? Então você não está sendo fiel no pouco. Entendeu? Grande raidão, o cara da tecnologia. Novamente, olha que palavra sensacional. Palavra sensacional. Se você fraquejar no dia da dificuldade, sua força é muito pequena. Então no dia da dificuldade, seja persistente. Faça de novo. Refaça os caminhos. Não desista. Relabore os seus planos. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor todos os seus projetos e eles serão bem-sucedidos. E quando você consagra os seus projetos ao Senhor, eles sempre serão bem-sucedidos. Não existe hipótese de erro, porque Deus não erra. Quando você consagra os seus projetos ao Senhor, quando você consagra os seus planos ao Senhor, a hipótese de dar errado é zero. Pode ser que não dê da forma como você imagina. E isso não significa que deu errado. Entendeu? Só não aconteceu do jeito que você queria. Porque se acontecesse do jeito que você queria, talvez fosse pior ainda o resultado. Então Deus está dizendo: apenas aprenda com esse caminho, porque o aprendizado faz parte da jornada. Quem tem mindset fixo, a pessoa que é fraca, entendeu? E você está aqui para deixar de ser fraco, porque eu também já fui muito fraco e ainda tenho muitos pontos de fraqueza, com toda certeza. Mas quem tem mindset fixo, que é um mindset, uma mentalidade de fraqueza, ele só foca no resultado final, ele não foca na jornada. Então ele foca: eu vou fazer isso porque eu vou ganhar isso. E aí quando não acontece esse resultado, o mundo acabou. O casamento acabou, a vida acabou, brigou com todo mundo, acabou. Porque ele não focou na jornada, ele não está interessado na jornada, ele não sabe lidar com a jornada, ele não sabe se desafiar pelo caminho. Não, a coisa não aconteceu do jeito que eu esperava. Então por que não aconteceu? Perguntas mentais, de gatilhos mentais que são fundamentais. O que eu fiz que levou a esse resultado? O que eu poderia fazer para levar a um resultado diferente? Qual o caminho eu devo seguir para alcançar o resultado diferente desse que eu alcancei? Entendeu? Esse é o mindset, mentalidade, crescimento. Carol Dweck, né, que é uma escritora, uma psicóloga dos Estados Unidos, norte-americana, que escreveu inclusive um livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. Ela fala sobre isso. Entenderam? Mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento, ela vive a jornada. Ela se desafia pelas dificuldades. Ela se desafia pelos obstáculos que aparecem no caminho. E isso demonstra o que? Força. Se você fraqueja no dia da dificuldade, você é fraco. E o reino de Deus não é feito para os fracos. Hoje em dia, a pessoa quer fazer permuta com Deus e não ser fiel a Ele. É exatamente isso, realmente. Isso é coisa de mindset de fraqueza, sabe, Miqueias? Né? Isso é coisa de mindset de fraqueza, porque eu vou lá e faço uma permuta com Deus. Então eu faço isso, aí eu ganho isso. E aí ela não admite, e ela quer fazer de Deus, essa pessoa ela quer fazer de Deus um instrumento à disposição dela. Deus é obrigado a responder do jeito que ela quer. E Deus está lá do lado dizendo: não, antes de eu entregar aquilo que você está pedindo, eu quero você, porque você não está comigo. Entenderam? Não fuja do processo. Exercite a persistência nas pequenas coisas para que você seja capacitado a ser colocado nas grandes coisas. Certo? O posicionamento, ele é fundamental, tanto do ponto de vista espiritual, e aí quando eu entendo que do ponto de vista espiritual isso existe, isso é real, e aí existe um campo físico, quanto a física quântica, que te coloca na posição certa. Quando você se posiciona, você é persistente, você não demonstra fraqueza nos obstáculos, os pequenos obstáculos, certo? Você continua, você mantém os seus objetivos, ainda que você não saiba como fazer, mas só o fato de você se posicionar, você vai ver que você vai começar a ler a respeito, você vai começar a conhecer pessoas que falam sobre isso, que te ajudam, que te levam ao crescimento. Entendeu? Mindset ele cria um campo quântico, é assim que funciona, tem uma questão de energia mesmo, isso não é místico, isso é físico, isso é real, entendeu? Isso é real. Você viu pessoa, se você observar pessoa que desiste, pessoa que não faz nada, vai na casa das pessoas que não fazem nada, pessoas que são totalmente paralisadas, que não constroem nada na vida, você vai ver que até a sensação é ruim, entendeu? Bagunça, enfim, é uma sensação estranha. Por quê? Meu santo não bateu com ele? Não tem nada de santo aí. Tem nada de santo. Isso é uma questão energética, da tua vibração mental. Entendeu? É uma questão da sua vibração mental. A sua vibração mental. Isso é ruim. Por que a Bíblia diz que você tem que... Quem convive com o sábio será sábio, mas quem convive com o tolo vai ser destruído. Certo? Então, você não sequer pode conviver com esse tipo de gente. Qual tem sido o seu posicionamento? Como é que você... Exatamente isso. Então, se você, diante do pequeno obstáculo, você desiste, você não vai ter condição de chegar nos grandes projetos. Então, hoje, coloca a mão aí e fala assim: eu decido não ser mais fraco. Fala assim: deixa esse troço doer em você. Por que eu parei? Por que eu desisti? Por que eu não continuei? Porque você foi fraco, mas hoje você não vai ser mais fraco, amigo. E tem tempo na sua vida para você reconstituir os seus projetos. Essa é a intenção. Fica comigo, cola aqui, ó, né? Entendeu? Pega aqui na minha mão que eu vou pegar na tua e nós vamos crescer juntos. Juntos nós vamos crescer. Certo? Você não vai mais ser persistente, você não vai mais ser nem insistente, você não vai ser mais teimoso,
certo? De ficar fazendo as coisas do mesmo jeito, errou uma vez, erra de novo, e você faz isso por conta de um padrão mental, aliás, padrão mental da teimosia, né? Que está relacionado às suas crenças e está relacionado também a um padrão de identidade sua, que não é uma identidade vinculada à identidade de Jesus para você, a identidade que o Senhor tem para a sua vida, entendeu? Por isso que a pessoa fica repetindo sempre esse padrão. Quer mudar esse padrão? Cola aqui comigo, vem para a mentoria Exponential Mind, fica ligado aqui que depois eu vou passar detalhe, você vai poder entrar na mentoria Mente Exponencial, entendeu? Que aí eu vou fazer técnicas com você, eu vou fazer atividades, eu vou fazer técnicas com você, eu vou fazer atividades com você que você vai liberar a sua mente, certo? Desses padrões de repetição, de escassez, de problema, de escassez. Pode ver que às vezes a pessoa, ela faz uma coisa, não dá certo, aí depois ela faz outra coisa parecida, não dá certo, aí ela faz outra coisa parecida e está sempre repetindo o mesmo padrão. Se você tem problema de repetição de padrões, porque você nasceu para prosperidade, nasceu para abundância, você é o bom perfume de Cristo, certo? Porque à medida em que você prospera, Jesus é glorificado em você. Provérbios 13:4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Cara, que palavra sensacional. O preguiçoso ele quer muita coisa, mas ele não consegue absolutamente nada. Mas os desejos da pessoa que é diligente, a pessoa diligente é aquela que persiste, aquela que faz, aquela que refaz, aquela que analisa. Certo? E tem um detalhe, né? Os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. E aqui tem um detalhe, por exemplo, que eu tive muita dificuldade em colocar essa palavra em cumprimento da minha vida. E ainda não coloquei de forma 100% satisfatória. Porque eu não sou uma pessoa detalhista. Eu tenho a minha personalidade, vocês conhecem aquela análise de personalidade DISC, né? A minha personalidade, até para perceber, ela é dominante, certo? Então eu tenho um grau de dominância de 99%. Então, dominante é só o nome, né? Não tem nenhuma que é boa ou que é ruim. Cada um tem um jeito, né? Dominante. Então, quem é personalidade dominante como eu, é pouco paciente, entendeu? Então a pessoa chega uma pessoa analista, começa a detalhar muitas coisas e tal, o dominante não aguenta, ele fala, não, toca, vambora, bora, que ele quer saber da construção do resultado, do caminho, né? A cabeça está sempre acelerada, é nesse padrão aqui, vocês estão entendendo? Eu acho que não dá para eu esconder muito que eu tenho personalidade dominante, né? E por conta do grau alto de dominância, eu fiz muita coisa mal feita, que vou lá e tomo decisão rápido. Não analisei tudo, aí dá tudo errado, aí vou lá e tomo outra decisão rápido. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso ser diligente. Se eu tenho dificuldade em observar os detalhes, em construir planos bem elaborados, o que eu faço? Busca ajuda, amigo. Por isso que tem que ter mastermind, por isso que você não pode caminhar sozinho. Eu sei, inclusive no meu escritório de advocacia. No meu escritório de advocacia, eu preciso de colaboradores, eu preciso de parceiros que sejam analistas, que analisem, que sejam detalhistas, que supram, porque aí juntando, porque quem é muito detalhista também tem dificuldade para tomar decisão. Eu tomo a decisão, ponto. E eu tenho a pessoa detalhista do meu lado que está lá me informando, olha, isso aqui vai dar errado. Tem isso aqui que você não observou. Olha, isso aqui tem essa oportunidade aqui. Entenderam? Você supre, você tem que buscar coletivamente, tem que buscar ajuda, mastermind. Você tem que ser interdependente, como diz o Napoleão Hill. Napoleão Hill ele faz uma analogia, né? Analogia não, ele cria uma relação entre o dependente e o interdependente. Você não tem que ser dependente, porque o dependente ele é emocionalmente dependente de outra pessoa, ele não consegue fazer as coisas, ele não tem iniciativa, ele depende sempre de uma pessoa tá empurrando ela. O interdependente não. O interdependente ele está no mastermind, ele sabe que ele pode colaborar com aquilo, com o tipo de mentalidade que ele tem, mas ele também precisa da colaboração de pessoas que pensam diferente dele, mas que têm o mesmo objetivo, que têm o mesmo posicionamento, que têm a mesma visão. Entendeu? A interdependência é o que forma a mente mestra, é o que forma o mastermind. Entendendo? Que o que leva à prosperidade, ao crescimento. Então, você tem que buscar exatamente no seu mastermind, no seu meio, entre os seus colaboradores, se você for um empresário, pessoas que sejam de personalidade que supram exatamente as suas deficiências. Entenderam? É assim que faz. Então vamos ver de novo, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do persistente são amplamente satisfeitos. Qual é a consequência que nós chegamos? Qual é a conclusão que nós chegamos com essa palavra? É que a persistência ela traz recompensa. A persistência gera recompensa. A persistência ela traz resultado objetivo na vida. Talvez você não tenha alcançado todos os resultados porque você não foi persistente. Mas o Thiago Rocha ele conta, por exemplo, que durante várias vezes ele fez palestras para um público composto por 0 pessoas. Lembra muito aquele atacante do Ibis, sabe o Ibis, né? O pior time do mundo. Tem um atacante que eu esqueci, é um personagem, evidentemente, né? Eu esqueci o nome dele, esqueci, enfim, né? Mas ele diz o seguinte, que o único gol, um dos únicos gols, ou o único gol que ele fez lá pelo Ibis, foi no momento que o estádio estava lotado. Aí fala, estava lotado de gente? Não, estava lotado de banco vazio, né? Então, é claro que ele está fazendo uma piada, né? Lotado de banco vazio, portanto ninguém viu o gol dele. Prova da sua fé, gera persistência, Tiago 1,
3, certo? Até porque a fé é a lembrança do futuro. A fé está diretamente relacionada à sua identidade. A fé é aquilo que você não vê, mas você já sabe que é seu. É o título de propriedade das coisas que você não vê, mas você espera. Porque Jesus mesmo disse, quando pedirem alguma coisa, peçam como se já tivesse acontecido, porque se assim você fizer, assim te será feito, certo? Tudo é processo. Não pare, meu amigo. Perfeitíssimo, Miguel. Perfeitíssimo. As coisas começam pequeno, começam do seu tamanho. É por isso que, inclusive, que uma coisa, com um padrão de consciência da escassez, da pobreza, ele parte daí de não saber lidar com dinheiro. Né? Então, tipo, o pensamento da pobreza, ele recebe qualquer dinheiro e trata como se não fosse nada. Como não dá para ele comprar um iate, ele tem lá só 50 reais, então ele vai lá e gasta 50 reais de qualquer forma. Não, eu queria um iate. Né? Um iate custa quanto? 20 milhões, né? 10 milhões, sei lá, 1 milhão, não sei. Né? Ou ele quer comprar uma BMW de 500 mil reais, eu só tenho 50 reais, então eu vou lá e gasto de qualquer forma. Certo? Isso é um padrão de escassez. Porque você é o que você tem, que tem que ser bem aplicado, que tem que ser feito de forma diligente e de forma persistente, porque a persistência gera recompensa. Por último, persistência deve vir acompanhada de discernimento e sabedoria. Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Então, significa que, mesmo você sendo persistente, você precisa em todo momento aliar a persistência ao seu senso de propósito, à sua identidade em Jesus Cristo, a sua identidade no Senhor, para que você escute a voz dele. A voz do Senhor vem para a sua vida exatamente na forma das suas intuições, amigo. Entendeu? Das decisões que você tem que tomar, escuta. Sabe? Eu lembro de ver uma entrevista do Silvio Santos, e aí falando sobre a vida dele, né? E aí o entrevistador falou: olha, qual é o conselho que você pode dar para as pessoas? E um dos primeiros conselhos que ele deu foi: escute a sua intuição. Escute a sua intuição e não se paralise diante das críticas, diante das informações negativas, diante das pessoas que vão ficar do lado achando que isso é loucura. Ouça, analise a história dos grandes empreendedores, dos que cresceram, como o Silvio Santos. Você vai ver que esses caras fizeram muita coisa que era considerada loucura, só que eles não se paralisaram diante da crítica. Agora a gente fica aqui agindo exclusivamente de acordo com a aprovação social, exclusivamente de acordo com o impulso que alguém do nosso lado tem que dar. Não é assim. Se a pessoa de Jesus fosse esperar aprovação social para agir, entenderam? Não é assim. Você tem que confiar na voz do Espírito Santo que fala com você. Por isso que em todo momento é importante que você mantenha o seu relacionamento com o Senhor, que você tenha o seu senso de propósito. E o senso de propósito é você compreender que tem uma razão de ser na sua vida. E a razão de ser na sua vida é você demonstrar nessa era e nas eras que hão de vir a grandeza do seu Pai que te chamou e te constituiu para esse propósito. Entendeu? E como é que você mostra isso? O próprio Jesus falou: uma cidade fortificada não foi feita para ser colocada embaixo do monte. Ela foi feita para ficar em cima da montanha, porque assim todas as pessoas vão vir. E a partir dos resultados, daquilo que acontece naquela cidade, as pessoas vão glorificar o Pai. Ou seja, a partir dos seus resultados, a sua vida, as pessoas olharem e falarem: olha, como é que ele podia ser tão pequeno e hoje ter alcançado um posto tão alto? Resultado, entendeu? Como é que ele pode ter conquistado tantas coisas? Como é que ele pode ter feito tantas coisas? A partir dos resultados da vida prática, daquilo que acontece na sua vida cotidiana, as pessoas vão glorificar o Pai que te constituiu para isso. Essa mente, essa mentalidade, esse senso de propósito, entendeu? Ele é importante para que você não se torne um egoísta. Esses dias eu gravei um story, eu achei necessário, estava até dirigindo, parei, porque me veio isso na mente, sabe? Porque eu falo muito sobre essa questão de persistência, sobre a questão da semeadura, é isso. Eu falo muito sobre a questão da semeadura, eu falo, você está tendo a tua vida de acordo com aquilo que você tem semeado. E aí me ocorreu, eu falei, eu preciso fazer um complemento com essa palavra, porque a gente também não pode fazer análise das coisas de forma isolada. Certo? Então, assim, é claro que você vive o que você semeia. A lei da semeadura é uma lei real, verdadeira e não tem como fugir dela. Vale para quem é cristão, para quem não é cristão, vale para todo mundo. Só que nós temos que entender que essa lei ela tem que ser analisada em conjunto com a lei da graça. Certo? Não tem mérito em nós. Não tem mérito em nós. O mérito está exclusivamente no sangue de Jesus que foi derramado para que todos os nossos pecados, para que as nossas imperfeições, as nossas doenças, para que tudo aquilo que a gente tem de ruim fosse perdoado. Entendeu? É o que a palavra diz. Que por meio da morte e ressurreição de Jesus, toda a escrita de dívida, toda a palavra de maldição, tudo aquilo que era de ruim na nossa vida foi anulado, tendo o Senhor pregado essa escrita de dívida na cruz e feito de todas as potestades e autoridades malignas um espetáculo público, certo? Então eu tenho que semear, eu tenho que fazer, eu tenho que decidir, mas eu tenho que manter a compreensão, certo? Eu tenho que manter a compreensão de que eu sou digno e tenho o direito de receber grandes coisas, de alcançar grandes coisas, exclusivamente porque um dia o meu Redentor, Jesus Cristo de Nazaré, derramou o seu sangue por mim.
É lá, no sangue de Jesus, que reside o meu mérito, que reside o meu direito, compreende? Que reside a minha identidade. E por isso eu não tenho a identidade das circunstâncias. Eu posso errar, mas a minha identidade não é do erro que eu cometi, porque o sangue de Jesus me perdoa. Entenderam ou não? Então eu não vou ficar paralisado. Quando eu tenho a consciência da justificação, esse senso de propósito, não tem nada que me paralisa. Diante do meu erro, eu não vou ficar um tempo todo me remoendo, porque eu não tenho a identidade da circunstância. Entenderam? E aí para ver como o mundo hoje é mentiroso, né? Como o marxismo cultural arrebenta com tudo, certo? Porque o mundo hoje prega exatamente o contrário do que eu estou dizendo aqui para vocês. Estão percebendo isso? Exatamente, porque o mundo diz assim, não, você sente isso, então você é. Você é o que você sente. Ah, você está sentindo isso aí, então você é. Você pensa que é um cachorro, então você é um cachorro. É um cachorrinho, não tem problema, vai fazer uma cirurgia, vai colocar umas patinhas, uma orelhinha, estica essa orelha, entendeu? Ah, você sente que é outra coisa? Você é isso, você tem direito de ser, é o que você sente. O que você sente que você é? Não, meu amigo, você não é o que você sente. Você não é a identidade das circunstâncias, do problema que você passa. Você não é exclusivamente fruto, o meio interfere em você, mas a sua identidade não é exclusivamente fruto disso, não. Você tem uma identidade fixa em Jesus, que conquistou o direito de abundância, de cura para a sua vida. Entenderam ou não? Agora, a manifestação disso depende da semeadura, a manifestação disso depende dos seus atos, porque a salvação, alcançar a consciência da justificação, é de graça, é só pelo sangue de Jesus. Mas a manifestação concreta disso na vida, que é o reino de Deus, ela é para os valentes, ela é conquistada à espada, requer posicionamento, requer o quê? Persistência. Seja persistente. Eu desafio você a colocar essa chave como uma chave fundamental da sua vida para que você alcance o crescimento exponencial. Espero ter contribuído com você, espero ter contribuído com a sua vida. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Em nome de Jesus. Você entregou sua vida para Jesus? Declara aí, Senhor Jesus, eu te declaro e te recebo como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, me lava com teu sangue. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, faça de mim a sua morada. Fala isso, entendeu? Fala isso. Se você falou, você entregou sua vida para Jesus. Se prepara para grandes coisas que Ele vai fazer na sua vida. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui para mim, que eu vou responder para você. Tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.